Aleluia. Aleluia. Boa noite, amados. Eu gostaria de convidar você a abrir Apocalipse 22, 13. Quando você está abrindo a sua Bíblia, em Apocalipse 22, queria dizer a você que este ano será um ano de grande crescimento nessa comunidade, com toda certeza. O Senhor vai nos ajudar a repartir o que temos recebido, amém? Nós vamos com certeza ter a mão do Senhor estendida neste sentido para nós, com toda certeza. Ademais, eu queria pedir a gentileza dos amados, a gentileza, um esforçozinho, não é um grande esforço, mas um esforçozinho dos irmãos para que a gente pudesse, todos os domingos, começar a celebração às 19h10. Por que 19h10? Podia ser 19 horas, né? Às 19h10, porque a gente termina exatamente, quer dizer, 1h30 é a previsão de todo culto, não? Nos Estados Unidos chama de serviço. É 1h30, então 8h40 termina. Fica 20 minutinhos aqui conversando, 9 horas está todo mundo tranquilo, já partindo para suas casas ou para os seus restaurantes, para suas pizzarias respectivas. Então é um horário bom, né? Um horário tranquilo, para quem não jantou, chegar 9 horas em casa, por acaso, vai jantar em casa, tranquilo, sem dificuldade, né? Então eu gostaria de pedir a gentileza dos amados. Quinta-feira nós teremos nossa macro, né? Quarta-feira já estará com a oração. Alguém pode me informar? Creio que não, né? Porque senão teria avisado. Não, ainda não. Mas a macro começa quinta-feira e terça-feira começam as celebrações, as nossas conexões, né? Terça-feira e sábado. E amanhã tem reunião com os líderes. As reuniões vão passar a acontecer aqui na videira, tá bom? Apocalipse 22, verso 13. É um versículo que deve estar na tela, está ali na tela. Se você por acaso não trouxe a Bíblia, você pode olhar na tela que as citações todas ele vai colocar na tela. Nós vamos ler e depois vamos orar. Diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Vamos ler ali todos, Apocalipse 22, 13, na versão que está ali na tela. Vamos todos juntos? O primeiro e o derradeiro. Curve a sua fronte, vamos orar nesse momento. Bendizemos o teu nome, Pai, porque a tua palavra está posta diante de nós. E sabemos que o Senhor falará conosco. Nós já de antemão agradecemos. Mas também, Senhor, oramos para que toda a arma preparada contra nós, aquilo que vai, Senhor, confrontar a tua palavra na nossa mente, na mente de cada um dos que estão aqui, Senhor, o Senhor destrói todo tipo de armadilha, todo tipo de armação maligna de pensamento, a agonia de um WhatsApp, de um Facebook, uma preocupação, Senhor, que seja até uma dor de cabeça, Senhor, um calor. Senhor, põe a tua mão agora sobre cada um dos teus filhos, que a tua palavra não encontre impedimento, mas faça aquilo para o que está destinado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, esse texto de Apocalipse 22, 13, ele é um texto que está falando de Jesus. Se você for abrir os textos anteriores e o posterior, você que estiver com a Bíblia, você vai perceber que Jesus está entregando a profecia do Apocalipse. É interessante que no verso 13 ele fala isso, e no verso 16, se ele colocar na tela, você vai ver dizendo assim: eu, Jesus, enviei meu anjo para testificar essas coisas nas igrejas. O livro do Apocalipse é falado por Jesus. Ele é falado. É claro que ele é falado pelo anjo. Tem horas que ele está enxergando alguma coisa. Mas quando ele vai encerrar o livro, ele usa essa expressão: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro, o derradeiro, o princípio e o fim. E depois, eu sou Jesus que fala. Então Jesus, ele é chamado, entre muitos nomes que na Bíblia tem para ele, são incontáveis nomes. Esse título que é colocado, Alfa e Ômega, é um título muito interessante, porque ele tem um significado. Primeiro porque só uma pessoa no universo pôde dizer, e ele vai colocar na tela ali, Isaías 44, 6, só uma pessoa no universo pôde dizer que a pessoa é o primeiro e é o último ao mesmo tempo. Você não pode entrar numa fila de supermercado e ser o primeiro e o último, é impossível. A não ser que você seja a fila única. Você é o primeiro e o único, aí também você não é o segundo, né? Então, quando tem uma fila de uma pessoa, deixa de ser uma fila.
Né? Então, assim, se não for assim, você não tem possibilidade de ninguém ser todas as coisas ao mesmo tempo. E quando você vai perceber, esse título dado, que ele é o último, Isaías 44:6, fala ali, ó, assim diz o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Ou seja, é um título atribuído a Deus. Deus é o único que é o primeiro e o último ao mesmo tempo. Por que é dito ele é o primeiro e o último, ele é o alfa e o ômega? Bom, o alfa e o ômega, inclusive eu tenho preparado esse estudo, esse esboço, e quando chegou aqui a gente cantou alfa e ômega, né? Aí eu disse, rapaz, que interessante. A palavra, o alfa e o ômega são palavras que representam letras do alfabeto grego. A primeira letra é o alfa e a última é o ômega. O que significa isso? Jesus abre o alfabeto, vamos supor assim, e fecha o alfabeto. É claro que não é isso. E significa, na prática, que Jesus é o iniciador de alguma coisa, e de que todas as coisas iniciam por ele, e que leva à conclusão bem-sucedida de todas as coisas. Afinal de contas, se não houver o ômega, não fecha o alfabeto. Então, A, B, C, não tem o Z, então não fechou o alfabeto. Enquanto você não escreveu a letra Z, você não fechou o alfabeto. Aquela lista de letras, do A até o Z, significa que Jesus é o A, Jesus é o Z. Jesus abre e Jesus fecha. Jesus inicia, Jesus conclui todas as coisas. Por que isso foi colocado no fim da Bíblia? Porque, evidentemente, o fim da Bíblia é o ômega da Bíblia. Né? Quando você imaginar o início da Bíblia, aí você vai assim, no princípio, criou Deus o céu e a terra. Já começa assim dizendo. Quando vai fechar o Apocalipse, vai dizendo, eu sou o alfa, ou seja, lá no início eu estava, e eu sou o ômega, lá aqui no final eu fecho. Ou seja, de um modo que a gente pode começar a compreender que o mundo, ele gira em torno, abre e fecha e gira em torno de Deus. Deus não é simplesmente o iniciador, Deus também é o alvo para o qual as coisas vão. Ou seja, Jesus é o ponto de partida, mas também é o alvo para onde as coisas caminham. E eu queria que colocasse na tela Colossenses capítulo 1. Ou se você abrir a sua Bíblia, talvez seja até melhor, talvez você tenha anotado. Mas no verso 13 até o 18, são muitos versículos, ele vai colocar na tela, mas os versículos todos são muito curtos. Todos os versículos de Colossenses 1, 13 a 18, eles apontam para Jesus Cristo. E é muito interessante que, olha o que vai dizer do verso 13. No 13 diz, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o reino do seu Filho amado. 14 diz, em Jesus. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Verso 15, olha o que vai dizer de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Cristo, verso 16, foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades. No final do verso 16 fala, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Agora, 17, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. No 18, ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele não é o cabeça, viu, irmão? Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a proeminência. Olha que coisa interessante. Não é por acaso que as coisas com Jesus foram descritas na Bíblia e aconteceram do jeito que aconteceram. Jesus, ele antes de vir à terra, antes de ele nascer, foi prometido que ele viria. A primeira profecia foi dada para Jesus, Gênesis 3,15. E ele diz assim, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Esse te ferirá a cabeça, tu te ferirás o calcanhar. A primeira profecia, Gênesis 3,15, é de Jesus. Ele abre as profecias. Aí enche de profecia, e a primeira pessoa, e a única, a mulher que pariu, engravidou do próprio Deus, ou seja, a semente de Deus com a semente humana se junta, e aquela mulher, ela nasce Jesus daquela mulher, e diz o texto que Jesus já nasce com autoridade. Isaías capítulo 7, e Isaías 9 e Isaías 11 também fala que ele já nasce com autoridade. Ele já nasce, o principado está
sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Jesus, ele nasce já com autoridade. Agora, tudo isso que aconteceu foi tudo premeditado, porque você vê no verso 15 que ele é o primogênito de toda a criação. O que é primogênito de toda a criação? Jesus não veio à terra, queridos, simplesmente porque a terra precisava dele. Ele não veio à terra porque os homens estavam simplesmente perdidos e precisavam ser salvos. É mais do que isso. Ele veio à terra para criar um novo homem. Ele veio à terra para criar uma nova raça. Ele veio à terra para comprar pessoas e criar um novo povo. Vou repetir. Jesus é o primogênito porque é o primeiro de uma nova raça. Presta atenção nisso. Então ele não é simplesmente o homem que nasce e ele nasce bom. E o resto todo é ruim, mas ele é bom, então ele pode salvar todo mundo. Não, senhor. Ele é mais do que o bom. Ele é o primeiro. E o primeiro gênito, primogênito, primeiro nascido, porque vai nascer um monte de gente depois dele. Esses que vão nascer depois dele não são primogênitos, mas se tornarão irmãos dele de uma nova raça. Ou seja, Jesus também foi feito primeiro dessa nova raça. Em qualquer coisa que você pensar, Jesus foi qualificado e classificado como primeiro da raça. Por exemplo, ressurreição. A Bíblia diz que ele é o primogênito dentre os mortos. Porque todos os que morreram, todos os que nasceram aqui, depois morreram. Moisés apareceu para ele lá e tinha morrido. Jesus é o primogênito, ele diz que é a primícia dos que dormem. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele também é chamado de príncipe dos reis da terra. Ou seja, Jesus Cristo, ele é colocado por Deus, com toda a arrumação que é feita na história, é colocado por Deus de maneira destacada para ficar na frente, para ficar em primeiro lugar sempre. Todas as coisas, diz o verso 16, foram criadas por ele e para ele. E por último, no verso 18, que deve estar ali, para que em tudo tenha a preeminência. Em tudo tenha a preeminência. Olha só. Existe um projeto de Deus para que as coisas aconteçam em que Jesus tenha toda a preeminência e autoridade. Só um comentário para você saber. Há 8 anos atrás, Barack Obama foi eleito. Quando Barack Obama foi eleito, há inclusive um artigo hoje na Folha de São Paulo, um artigo grande, uma coluna enorme, e que ele diz assim, que quando Barack Obama foi empossado, já se disse que ele era um sucesso. E logo a seguir ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Por quê? Porque foi um presidente, segundo essa coluna, um presidente fabricado para dar certo. Ele foi feito para dar certo, ou seja, é um bonequinho. De modo que ele trabalhou esses 8 anos nos Estados Unidos, só que aconteceu simplesmente o seguinte, ele sai com a dívida dobrada, com o endividamento dobrado, com o empobrecimento dos americanos muito maior, 15% mais pobres. Tem 20 índices econômicos que Obama desgraçou o mundo, desgraçou os Estados Unidos. No entanto, quando ele entrou na Casa Branca, já estava decretado que ele seria o presidente. E ele termina aqui puxando a frase de Martin Luther King. Ele vai fazer no último discurso sexta-feira e ele diz assim, yes, we can. Nós podemos. Aí ele se apropria daquelas frasezinhas e lança como ele tendo a primazia. E ele falou, deixamos um mundo melhor. Disse a frase dele. Todos tentam, queridos, tentam tirar o primeiro lugar. Houve um presidente, tempos atrás nesse país, que eu não quero dizer o nome, é claro. Esse homem chegava em todos os discursos e ele dizia assim, nunca antes da história desse país. Quantas vezes ele falou isso? Porque ele queria ocupar um primeiro lugar. Todo mundo tenta ocupar o primeiro lugar, só que a história não favorece ninguém. Napoleão estava numa condição bem favorável do seu império. Era, segundo ele mesmo tinha dito, ele era a reconstituição do Império Romano. Só que Napoleão, ele achando que ele era uma coisa que não era, foi invadir a Rússia. Resultado, pegou o inverno e o erro que Hitler também cometeu, e tentou invadir Stalingrado, perdeu a batalha de Stalingrado. Napoleão, a mesma coisa, perdeu a batalha no inverno, e com isso não se tornou o primeiro lugar. Ninguém conseguiu. Nunca ninguém conseguiu. A Bíblia relata em Atos 12 que Herodes começou a ser louvado pelo povo, e quando ele não deu glória a Deus, porque a pessoa está dizendo, ele é bom, ele é isso, ele é aquilo, voz do homem, voz de Deus, não de homem, ele foi comido de bicho, morreu ali. Mas com Jesus é diferente. Tudo que é feito para ele ter primazia.
Ele se tornar o alfa e o ômega. Agora, continuando. A criação, portanto, toda partiu de Deus. A iniciativa, recurso, tudo. Tudo foi feito, queridos, para revelar e glorificar a Jesus Cristo. Tudo foi feito para trazer Jesus em proeminência. Por isso que a vida começa quando a gente entende isto, o lugar de Jesus. Olha, antes de eu vou inverter aqui um versículo que eu vou citar, em 1 Pedro 2, 9 e 10. Ele vai colocar na tela e que você vai perceber o que foi que Jesus fez. Jesus fez, e aqui eu estou começando a concluir, Jesus, ele veio como primogênito de toda a criação, e aí diz em 1 Pedro 2,9, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Vamos ler esse versículo juntos, queridos? Vamos lá? Mas vós sois a geração eleita, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa... Passa aí o 10. Vós que no outro tempo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia. Então você observa que Jesus, pode voltar o 9 na tela aí, por favor. Ou seja, Jesus, ele vai iniciar uma nova raça. Que raça é essa? Vós sois a geração eleita. Que vós? Vocês que não tinham alcançado misericórdia, que alcançaram misericórdia. Ou seja, nós aqui presentes essa noite aqui, nós não estamos aqui simplesmente com brasileiros sentados em cadeiras aqui não. Aqui não são os brasileiros que são os membros da videira. Não, senhor, queridos. Nós somos uma geração especial, um povo exclusivo de Deus, uma nação santa, uma geração eleita, um povo adquirido por Deus. Agora, para isso acontecer, esse povo aqui, primeiro Deus começou com um. E este um que ele começou é Jesus Cristo, que é o Alfa. Por isso ele abre essa nova raça. Jesus está escrito lá, em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? Filho unigênito. Ou seja, ele deu o unigênito, que era um só. Ele começa na terra, vira o primogênito. Ele sai de lá, é unigênito, mas ele se torna o quê? O primogênito. Por quê? Porque vem um montão de gente depois dele. Ele se torna o primeiro da raça. Esse povo adquirido, essa raça especial. Então, cada um dos que estão aqui não são simplesmente pessoas brasileiros, feirenses, não, senhor. Nós somos aqui povo escolhido de Deus. Queria que você dissesse para a pessoa do seu lado, você é uma pessoa escolhida. Você foi adquirido. Glória a Deus, glória a Deus. Por isso, queridos, que eu queria dizer uma coisa bem prática para você. Você já está percebendo que eu estou colocando Jesus no devido lugar, como alfa de todas as coisas. Depois eu falo do ômega. Então, eu queria colocar na tela 2 Coríntios 5,17, um versículo por todos conhecido. E eu vou lhe dizer uma coisa bem cabal, bem forte para você. Toda pessoa tem que ter um ponto zero, um ponto de começar. Na Terra, Jesus começou naquele ano zero, que não foi ano zero, você sabe, foi o ano menos 6, né? Que a cronologia não bateu, você sabe da história. Mas no momento em que Jesus entrou no mundo, começou ali a possibilidade de uma nova raça, ele se torna o primogênito da nova criação, morre na cruz, etc, etc. Tem que ter um ponto zero. Jesus é o alfa, começam as coisas com o alfa. E a pergunta é, quando é o seu ponto zero? Quando foi que começou a sua história? Porque se sua história não começou, você é um caos. Você está no caos. Presta atenção. Se sua história não começou, você está no caos. O que eu estou querendo dizer com isso? É porque você sabe que Gênesis 1 fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia o quê? Trevas sobre a face do abismo. Havia caos sobre a face do abismo. Todas as pessoas que não entenderam isso e que não receberam a Cristo Jesus estão no caos. Estão comprando carro no caos, estão pagando suas prestações no caos, estão ligando a energia da Coelba no caos, estão indo para a padaria, mas estão no caos. Os planos e a vida é a vida do caos, a vida sem ordem, a vida com desordem. E olha o que diz ali, eu queria que a igreja lesse 2 Coríntios 5,17. Vamos ler? Assim que, se alguém está em Cristo, as coisas velhas
Eis que tudo se fez novo. Então eu vou fazer uma pergunta para você. Qual foi o dia em que começou o alfa da sua vida? Qual foi o dia em que o alfa Jesus Cristo começou na sua vida? Qual foi o dia em que Jesus chegou na sua vida? E você pode dizer assim, bom, agora Jesus é o alfa. Eu me lembro naquele dia em que a minha vida e a minha história começou. Que a minha história antes desse alfa é uma história, não é de Jesus, é uma história de Genésio. É uma história qualquer. É uma história bagunçada, é uma bagunça, é sem Jesus, eu não tinha nada. Mas no momento em que eu conhecia Jesus, o alfa que abre a história da minha vida começou a se fazer sentido na minha vida. A sua história, querido, começa quando você encontra Jesus. Antes de você encontrar Jesus, eu quero dizer para você, você é um vaso de barro quebrado ou até só barro no chão. Entenda o que eu estou dizendo? O oleiro, ele está moldando o barro para fazer um vaso. Mas enquanto não se conhece Jesus, o sujeito é barro na lama ou é os cacos que ainda vai ser quebrado e moldado para virar um vaso nas mãos do Senhor. Porque o alfa, que é Jesus, não é prioridade na vida da pessoa que não conhece a Jesus. A pessoa que não anda com Jesus, ele acredita que Jesus morreu na cruz. Isso não quer dizer nada. O diabo não precisa acreditar porque ele estava lá e viu. Os soldados romanos não precisam acreditar porque estavam lá e viram. Quer dizer, acreditar é uma frase ruim, feia. Eu acredito em Jesus. Não usa esse negócio, não. Crer em Jesus significa eu tenho fé a partir da Bíblia. Eu creio. É diferente de acreditar. Acreditar é dar crédito. Eu dou crédito a Jesus. Ele não precisa do seu crédito, nem do meu. Então não é acreditar em Jesus. É crer no que a palavra diz a respeito dele. E a palavra diz que ele é o alfa. Ele não vai ser segundo lugar na sua vida. Dizer bem claro para você, querido, Jesus não vai ser o segundo lugar em lugar e hipótese nenhuma na vida de ninguém. Porque ele nasceu para ser primeiro. Ele já é primeiro. Ele já é primeiro da criação. Antes de acontecer qualquer coisa, ele já era o primeiro. Antes de as coisas acontecerem aqui na terra, já foram criadas no céu em Cristo Jesus. Antes de um homem aparecer na terra, ele já foi criado no céu. Jesus é simplesmente a chave que abre a porta da vontade de Deus para a sua vida. Você entende o que eu estou falando? Eu não estou dizendo que você, uma vez que entregue a sua vida a Jesus, que você vai ficar perfeito de hoje para amanhã. Não. É possível que você que entrou com depressão aqui, entrega a sua vida a Jesus, você volta para casa melhor. Mas volta com depressão, melhor. Aí no outro dia liga e fala, Niles, eu nem tomei Rivotril e dormi a noite toda. Aí o que Niles vai falar? Ô Glória, joga a caixa fora. Eu não falo isso não, sou doido. Ele falou assim, é mesmo? Procure seu psiquiatra e diga assim, ó, eu estou me sentindo bem melhor, vamos começar a tirar esse remédio? Eu vou dizer isso, que eu não sou maluco, eu vou interferir na área dos outros. Assim como vão falar na área espiritual, eu também vou dizer, não se mete na minha área, que esse eu conheço. Então cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado. Eu não vou dizer, mas você vai voltar para sua casa. A depressão deixou de tomar o Rivotril, foi, procurou o médico, daqui a pouco você começa a perceber que as coisas começam a entrar em ordem, porque o alfa do alfabeto começou a ser escrito na sua vida. Jesus entrou na sua vida. Porque eu quero que você entenda isso. Ele não vai ser um versículo pendurado no seu retrovisor. Jesus jamais vai ser isso. Ou ele é o alfa e o ômega, ou ele não tem alfabeto. A sua vida é um braille. É tudo assim, ó. Braille. A sua vida é um braille. Você entendeu o que eu quero falar? Ou seja, é só uma história que você mesmo não conhece. Qual é o seu ponto zero? Vou você perguntar. Qual é o seu ponto zero? Agora, vou terminar. Não é só que Jesus é o alfa. Jesus também é o ômega. Então o alfabeto começa no alfa e termina no ômega. Ou seja, abrimos a nossa história com Jesus e caminhamos para Jesus. Aí falar, vai, não estou entendendo mais nada. Como é que uma pessoa pode ser primeiro ou último? Ou ele tem que escolher uma senha. Ninguém pega uma senha, pega as duas senhas. A última é a primeira. Ou ele é uma ou outra. Não, Jesus é o único que consegue abrir e fechar tudo. Não tem jeito. É uma coisa meio maluca de entender, mas é assim que funciona. Vai ouvindo e vai crendo. E o Espírito Santo, por favor, Espírito Santo, vai fazendo aqui que não dá para eu fazer. O Espírito Santo vai mostrando a você. Funciona assim no reino de Deus. Aí o presidente Obama sai, entra o outro. Ele era o primeiro, não é mais o primeiro. Trump é o primeiro. Acabou. E Trump depois vai deixar de ser o primeiro. E não tem jeito. Ninguém vai conseguir ser os dois. Jesus é os dois. Jesus é o alvo da sua vida, sabe por quê? Porque no momento em que você
recebe a Cristo, você recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo começa a dizer, epa, deixa eu te falar um negócio. A gente aqui não pega as pessoas para elas serem o que elas quiserem. Aqui a gente começa a moldar cada pessoa para ter o caráter de Cristo Jesus. Cristo é o alvo, Jesus é o alvo. Ele não é simplesmente uma pessoa que você acredita, como eu já falei. Ele abre a sua vida e depois começa a pôr ordem na sua vida, de modo que você caminha para Ele. Você começa com Ele e caminha para Ele. Irmãos, vou dizer um negócio. Se hoje houvesse essa possibilidade de eu pedir a Deus, Senhor, meu filho, pede o que você quiser que eu vou te conceder. Porque ele fez isso com Salomão. Salomão pediu, ele deu. Então se ele falasse para mim, o que você quer? O que você quiser. Aí se eu disse assim, eu quero ser como o Senhor. Não pode atender, Deus não pode atender. Deus não pode. Eu quero ser como o Senhor. Aí Deus poderia perguntar para mim, você quer tomar meu lugar, ué? Ele poderia me perguntar, você quer ser Deus igual a eu? Mas não era isso que eu estaria dizendo. Eu estaria, não, Senhor, eu quero ser semelhante a Jesus. Porque eu fui chamado para ser um dos da família de Cristo. Romanos 8, 29. O primogênito entre muitos irmãos. Põe aí Romanos 8, 29. Põe na tela aí. Jesus abre a família para os outros irmãos dele serem parecidos com ele. É assim que funciona. Mas eu perguntaria, pai, me faz parecido com Jesus. O pai não pode responder. Porque o pai está fazendo isso. O pai está fazendo isso com o Fábio. O pai não pode chegar e fabricar uma artificialidade, um processo artificial. Ele não pode fazer isso. Tudo o que vai acontecer conosco, sabe o que é? De glória em glória. Você tem que sair do alfa para o beta, para o gama, para o delta, para o epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, aí vai até o final. Você tem que ir até o final. Você tem que andar no conhecimento de Deus. Por isso a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai olhando, 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 e quanto mais olha a Deus, mais parece com Ele. Ou seja, eu caminho para Deus porque eu parti de Deus. Eu caminhei de Jesus, eu entrei com Jesus e vou até Jesus. Olha o que diz lá Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para ser o quê? De novo, queridos. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem, a fim de que ele seja, percebeu? Conformes à imagem do seu filho. Conforme. Você sabe como é que fabrica essa cadeira? Você está sentado numa cadeira. Sabe como é que fabrica uma cadeira? O plástico vem em uma bobina. E quando entra na máquina, alta pressão, e primeiro ele aquece para ficar mole o plástico, aí vem em alta pressão. Na hora que ele vai saindo, aí tem os poros do molde, ou então ele prensa no molde, ou estrudado, mas está mole, e aí vem a pressão e a temperatura. Aí quando ele sai da máquina, instantaneamente, aquela queda de temperatura da máquina é 400 graus, aí cai, desce ali no local onde, na esteira transportadora, quando desce ali, a temperatura ambiente é 20 graus. Então, em 2, 3, 4, 5 segundos que ele anda, a cadeira está mole. Automaticamente a cadeira adquiriu a forma e ela mantém a forma com a temperatura. Ou seja, cai a temperatura, ela fica normal. Ou seja, você pode pegar aquele plástico e fazer o que você quiser. Pode fazer uma cadeira, pode fazer um cabo de faca, pode fazer esse negócio do microfone, porque ele é amoldável de acordo com a temperatura e de acordo com a pressão. Para serem conformes à imagem do seu filho. O que é isso? Deus vai pegar cada um e vai criar uma xerocopiadora. Ele vai começar a copiar pessoas de acordo com Cristo Jesus. E então fica várias pessoas parecidas com Jesus. Um tem o cabelo louro, o outro tem o cabelo comprido, o outro é careca. Não é isso que está falando. Mas um é manso, o outro é manso, o outro é manso, o outro é manso. Um ama, o outro ama, um ama, o outro ama, o outro ama, o outro ama. Você entende? As coisas que estão dentro da pessoa. São os valores que formam o caráter da pessoa, a alma da pessoa. A pessoa então entrou no alfa e começa a andar para a direção do alvo, que é ser como Jesus. Por isso que nessa hora, queridos, muita gente começa a sua caminhada cristã e começa a se perder nas outras letras do alfabeto e nunca chega no ômega. Ou seja, a sua vida tem uma porta de entrada, mas não tem um alvo de saída.
não tem uma busca para se alcançar. Resultado, a vida do camarada é como a Bíblia diz em Lucas 14, é uma obra que começou e que não terminou. Pessoas que ficam decepcionadas com a igreja. Agora eu vou começar a concluir e dizer, pessoas que ficam presas ao marido, pessoas que se convertem, mas não largam a preocupação com o filho, pessoas que se convertem, mas o emprego é em primeiro lugar. Deixa eu dizer uma coisa que é muito comum em Feira de Santana. Você sabe que eu ando por aí. Deixa eu te falar. Doença. Tem gente que tem medo de morrer, não é um, nem dois, nem três. Só que ele não diz que é medo de morrer. Começou a tossir. Aí, amanhã eu vou no médico. Eu tô com um pigarro aqui. Eu vou no EMEC. Se o sujeito tem um pigarro, vai no EMEC. Irmãos, eu sempre disse que você vai para o hospital quando está sangrando pelo olho ou pelo ouvido. Mas o sujeito não tem um... Estou com uma dor de cabeça, um mal-estar, eu vou procurar um médico. Por que é isso? O nome disso é medo de morrer. Ele está apegado, de algum modo, a algo. E quando você se converte, você encontra Jesus, o que acontece? Você precisa entender que a sua vida está na mão dele. A vida do seu esposo está na mão dele. A vida do seu filho está na mão dele. O seu emprego está na mão dele. Você fica, aí ó, disse amém aí, é verdade, não sei quem foi, mas disse. E é amém mesmo, quem falou vai receber salário dobrado, amém. E se não tiver no emprego, já pensou? Isso é a mentira do profeta falso. Estou brincando aqui. Então o que acontece? Essa verdade de que está tudo na mão de Deus, ela é produzida pelo Espírito Santo que vai moldando o seu caráter e você vai confiando em tudo. Você entrou em Cristo Jesus, que é o Alfa, e você caminha para o ômega, que é ele, e ele encerra a sua vida debaixo de um governo, debaixo de um controle. Irmãos, eu vou contar uma experiência e terminar. Fui lá para Itacaré, tirar uns diazinhos, arranjei uma pousadazinha, fui para Itacaré. Quando chega lá em Itacaré, aí entrei E essas coisas acontecem, Jesus é demais. Vocês sabem que esse ano, de 2016, a gente cozinhou para muita gente, fez um bocado de coisa e tal, aquela coisa, botou aqui, né? Não dá para cozinhar para toda a igreja, no sentido de que, né? Não dá mesmo, o fogão tem 200 bocas, né? Mas enfim, é muita agenda, mas os líderes estavam lá, as pessoas da aniversariantes, enfim, um bocado de gente. Aí, nós chegamos em Itacaré, estávamos ali comendo, aí achamos boa a refeição, muito bom, e o maître, saiu de lá, da cozinha, um restaurante, estranho isso, porque na Bahia não tem esse costume, mas o camarada saiu de lá, todo uniformizado, todo bonito, saiu da cozinha e veio de perguntar como estava a refeição. Eu falei, olha, tá muito bom. Aí comecei a conversar de comida, irmão. Comecei a conversar, não, você é de São Paulo. Você andou para São Paulo. Andei. Eu estou dizendo, pela arrumação do prato aqui, você é de São Paulo. Aí ele, eu trabalhei não sei o que, trabalhou em tal lugar. Ah, você conhece. Aí pronto, irmão. Puxou o papo. Aí ele volta para a cozinha e manda uma super sobremesa para a gente de graça. O prato lindíssimo, maravilhoso. Aquele negócio. O que é isso? É para vocês. Pode comer à vontade aí. Eu falei, mas só porque tu sabe que a gente vê amanhã? Não, amanhã eu vou fazer um negócio especial. Falou, ó, amanhã eu vou comer tal coisa. Eu quero comer uma tábua de frutos do mar. Uma negócio quente. Uma tábua, não, como é o nome? Um negócio de frutos do mar. Aí ele, amanhã eu vou fazer especial para você. Irmão, eu não pedi. Eu tô lá em Itacaré, o cara aparece e me diz que vai fazer especial. Tudo bem, eu fui lá. Irmão, no outro dia, quem não viu no Face vai lá ver. Irmão, que é aquilo? O que? Irmãos, eu não comia camarão. Eu não comia. Tinha tudo, irmão. Inclusive o molusco. Também estava lá, né? Tudo. Irmãos, um negócio assim fantástico. Aí, quando ele saiu, ele foi lá e entregou pra gente. Muito melhor do que o do cardápio, claro. Ele melhorou, caprichou, botou maior a mulher. E daqui a pouco eu pedi um só, veio 2. Aí, essas coisas assim. Aí eu e o Fernando ficamos sentados assim, falando assim, rapaz, como Jesus é maravilhoso. Até servir a mesa, Jesus está vindo com a gente. Aí, pô, é verdade, a gente cozinhou o ano todo. E Jesus está cozinhando para a gente aqui agora. Irmãos, é impressionante. É impressionante. Aí no outro dia, vamos comer uma salada. Aí quando chega na salada, o homem botou. Sem eu pedir. Cheguei lá, ele porção dobrada de salada, uma para mim, uma para ela, era um só para nós dois. Porção dobrada de salada, porção dobrada de salmão com o polvo com camarão dentro e porção dobrada de sobremesa. Vai entender?
Como é que pode um negócio desse? Não. Como começa com alfa e está chegando para o ômega, Jesus comanda tudo, irmão. Jesus até a mesa serve. Até camarão ele frita para a gente. É um negócio impressionante. Jesus põe ordem na vida da pessoa. Põe ordem no peso da pessoa. Você sabe que uma pessoa que começa a ser mais espiritual, ela equilibra o seu peso, equilibra o seu metabolismo? Você sabe disso? Ah, mas hoje eu não prego sobre isso, não. Outro dia eu falo. Tá? Então, irmãos, são uma série de coisas. Então eu vou te fazer uma pergunta para você. Eu vou fazer uma pergunta para você. Por que é que você não colocou Jesus em primeiro lugar ainda na sua vida? Por que sua vida não começou? Tem 1.0, irmão. Eu, se fosse você, tivesse dúvida que é convertido, você começava na dúvida, eu vou me converter. Vou me converter hoje? Claro, eu estou me convertendo hoje aqui. Claro, eu quero emagrecer. Claro que isso não é argumento, tá? Você entendeu o que eu estou falando. O que eu estou te dizendo, é que é tão lógico que Jesus vai ser primeiro lugar o tempo todo, que você tem que se submeter a ele essa noite, porque você não quiser que ele seja em primeiro lugar, ele vai ser. Se você quiser, ele vai ser. Se você não quiser, ele vai ser em primeiro lugar, ali botar no inferno. Que palavra dura. Vai ser assim. Um dia ele vai chegar e falar, ó, você vai para lá. Mas o Senhor não é um Deus de misericórdia, mas eu te avisei que era para você estar comigo, para eu te botar do lado de cá. Eu te avisei. Entenda, o inferno não é uma ameaça. O inferno é uma consequência. Ninguém aqui está ameaçado pelo inferno, porque você não vai para o inferno. Você tem que entender que no inferno quem reina é Jesus, não Satanás. No inferno, Jesus chega. Quem mais falou na Bíblia de inferno não foi Paulo, foi Jesus. Quem mais falou de inferno na Bíblia foi Jesus nos evangelhos. Por que isso? Porque quem manda no julgamento dele não é o diabo, é ele. É ele que julga. Só observa, Jesus é o primeiro sempre. Então eu quero perguntar para você essa noite, será que hoje ele não precisa ser o teu alfa? Será que ele não precisa ser teu ômega essa noite? Será que se tua vida está fora de ordem, será que não dá para entrar em ordem esta noite? Será que Jesus vai fazer o quê? Vai tirar tua comida, vai arrancar teu filho, vai arrancar teus cabelos, você vai ficar careca porque tem raiva de você? Então você não entendeu quem é Jesus Cristo, porque ele nunca fez isso com ninguém. O que ele vai fazer com a tua vida é dizer, bom, agora eu sou o teu alfa e agora você vai ver como é a vida sob o meu governo. É isso que Jesus vai fazer. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento e nós vamos encerrar essa noite. Esta é uma noite de decisão. Eu quero saber quem deseja esta noite. Ó, quem deseja porque entendeu. Porque deseja, eu também desejo. Todo mundo aqui deseja. Todo mundo que foi em pé deseja. Claro. Mas o que deseja significa entender o que Jesus é o alfa, ou seja, ele abre, e Jesus é o homem, ou seja, ele encerra, ele abre a porta e ele conclui, ele começa a obra e ele termina a obra, ele faz uma obra no seu coração e leva você a um propósito de vida diferente do que você está vivendo. Você pode crer nisso, amém? Então eu queria que você viesse aqui à frente, se Jesus mandou você vir aqui à frente. Olha o que eu estou falando, ó. Ele mandou, fui eu. Eu não mando em nada, irmão. Eu não mando nem na minha casa. Eu combino com minha mulher. Tá? Por que eu combino com minha mulher? Porque eu não mando na minha mulher. Ela é minha ajudadora. Nós somos um. Nós construímos uma casa. Então eu posso governar, mas mandar não. Então eu não mando em ninguém. Esta noite, certamente, Jesus quer se tornar o alfa de cada pessoa aqui agora. Todo mundo aqui, ele quer abrir a vida, abrir a história, abrir o ano com tudo diferente. O Senhor está lhe chamando aqui agora. Eu vou ficar esperando. Tá? Ficar esperando, porque para mim não vai fazer a menor diferença se vem 100 ou vem 10 ou vem A ou B ou C. Não faz. Fernanda vir aqui à frente, já pensou? Por quê? Porque ela entendeu que agora é hora de Jesus se tornar o alfa da vida dela e, portanto, o alvo também, ele o ômega da sua vida. Vem aqui à frente, em nome de Jesus. Você vai entregar a sua vida a Jesus, sua vida vai ser hoje, a partir de hoje, governada por Jesus Cristo de Nazaré. Vou esperar. Vou esperar você. Em nome de Jesus. Tome uma decisão, porque o Espírito Santo já falou com você. É hora de você dizer sim para o Senhor Jesus. E é óbvio que Jesus não pode ficar pedindo. Por quê? Porque ele já deu a ordem. Você obedece se você recebeu a ordem e o comando no seu coração. Recebeu? Então simplesmente vença o medo, porque o medo não pode mandar em você. A vergonha não pode mandar em você. Quem manda em você é Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus.
Supere isso, jogue deixe de fora e vença em nome de Jesus. Então vamos orar agora. O Senhor está te chamando, eu vou começar a orar. E na hora que eu começar a orar, você chama alguém, vem comigo aqui agora. Então você chama essa pessoa, e você vem com essa pessoa, e na hora da oração, você vem à frente. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para declarar que Jesus Cristo é Senhor, que Ele é o Alfa, que Ele é o Ômega, que é o princípio, que é o fim, que é o primeiro e que é o derradeiro. É aquele que abre a salvação e que executa a salvação. É aquele que revela a palavra e que ele que aplica a palavra. É aquele que mostra o nosso estado e ao mesmo tempo transforma o nosso estado. Jesus Cristo é aquele que se ofereceu para morrer, mas ao mesmo tempo se ofereceu porque ressuscitou para a nossa justificação. Senhor, nós estamos aqui esta noite para declarar que Jesus Cristo é o Senhor dessas vidas agora, como Alfa e como Ômega. Em nome de Jesus. Fernanda, coloca as mãos sobre cada um, em nome de Jesus, sobre a cabeça de cada um. Senhor, nós declaramos esta noite que Jesus é o Alfa e o Ômega de cada vida. Senhor, algumas vidas aqui nunca entenderam, talvez, Senhor, o que o Senhor significa no centro da coisa, no centro da forma de viver. Senhor, então, para que elas entendam melhor, transforma direto agora o coração delas, em nome de Jesus. Transforma o coração, transforma a mente, para que elas vejam que aconteceu algo de dentro para fora. Senhor, eu não vou produzir emoção, não vou gritar, não vou fazer espernear, não vou fazer nada. O Senhor faz uma obra agora em cada coração, naqueles que Fernanda está tocando, em nome de Jesus, para que ao compreenderem, seja natural a obra do Senhor na vida deles. Senhor, em nome de Jesus, eu peço por fim, Senhor, qualquer resistência das trevas, meu Deus. Satanás, ele inventa tanta coisa, Senhor. Inventa pensamentos, inventa medos, inventa prisões, inventa vícios, inventa tanta coisa. Senhor, nós queremos agora declarar pelo poder do sangue de Jesus, quebrada toda forma de prisão maligna na vida, em nome de Jesus. Prisões de mente, prisões de depressão, prisões de enfermidade, prisões, meu Deus, que Senhor, limitam a pessoa, que ela tem a tendência de começar no alfa e nunca parar, nunca terminar. Em nome de Jesus, nós declaramos que aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoou até o dia de Cristo, em nome de Jesus. Declaramos isso para a glória e honra do nome de Jesus. Vamos aplaudir a Jesus, que a Ele a honra, a Ele a glória, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, e é Ele quem conserta as nossas vidas. Queria que você, peraí só um pouquinho, nós todos que estamos esse ano aqui, olhe para mim aqui agora. Preste bem atenção, Jesus, Ele vai governar a sua vida. Como é que Ele vai fazer isso? Ele sabe fazer. Ele começa com uma obra em nosso coração, em meu coração. A gente começa a se inclinar para determinadas coisas. Então eu vou lhe dizer a primeira coisa. Pega essa inclinação e vá atrás dela. Se Ele lhe chamar para levantar de madrugada a orar, levante, orar, qual é o problema? Está sem sono, levanta, dobra o joelho e vai orar. Se ele lhe chamar para rasgar um monte de revista, rasgue as revistas. Se for para acabar com a Netflix, acabe com a Netflix. Essas coisas não é a igreja que fala, não é pastor que diz. É Ele mesmo que começou a boa obra, Ele mesmo diz. Amém? Em nome de Jesus, aquele que começou a boa obra, Ele que é o Alfa, Ele vai ser o Ômega da tua vida. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, que Deus abençoe, uma boa semana, glória a Deus. Manda sentar. Fernanda acaba de dizer, manda sentar. Então eu estou dizendo, irmãos, senta aí porque Fernanda mandou sentar.